Desde pequena eu achava que amor era o que minha mãe me dava. Mas hoje, adulta, percebo que o nome disso nunca foi amor. Era controle, manipulação e uma busca constante por alguém que ela pudesse dominar. Esse alguém era eu. Minha mãe sempre teve aquela imagem perfeita. Sorriso ensaiado, postura elegante e uma forma de falar que fazia todos acreditarem que ela era uma mãe exemplar. Mas quando a porta de casa se fechava, a verdade aparecia. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Se eu tirava nota alta, ela dizia que era minha obrigação. Se eu chorava, ela ria e dizia: "Pare de drama, você quer chamar atenção." E se eu tentava me afastar, ela me fazia sentir culpada por existir. Eu cresci tentando agradar, tentando conquistar um "estou orgulhosa de você" que nunca veio. Aos 15 anos comecei a entender o padrão. Ela não me amava, ela me usava para se sentir melhor. Me exibia para as amigas, falava de mim como um troféu, mas em casa me destruía com palavras frias. "Você é ingrata. Você sem mim não é nada." E eu acreditava nisso. Por anos. Quando entrei na faculdade, achei que seria meu recomeço. Mas minha mãe não suportava me ver feliz sem ela. Ligava todos os dias dizendo que estava doente, que precisava de mim, que eu era uma filha horrível por abandoná-la. E eu voltava para casa. Sempre voltava. Até que um dia, encontrei um bilhete escondido. Um papel amassado no fundo de uma gaveta, onde ela guardava documentos. Era uma carta antiga, escrita pelo meu pai. Um pai que ela dizia ter me abandonado. Mas naquela carta, ele pedia para me ver. Dizia que ela não deixava. E que se um dia eu lesse aquilo, queria que eu soubesse: "Eu tentei, filha. Eu sempre te amei." Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Percebi que minha mãe não só destruiu minha autoestima, ela destruiu também a chance de eu ter conhecido o amor de verdade, o amor de um pai. Eu sentei no chão, tremendo, segurando aquela carta como se fosse o pedaço de uma vida que me foi roubada. E pela primeira vez, não chorei de culpa. Chorei de raiva. Raiva por todos os anos que vivi acreditando numa mentira. Mas o que eu não sabia é que essa carta era só o começo. Existia muito mais que minha mãe escondeu de mim. E nas próximas semanas eu descobriria um segredo capaz de mudar tudo o que eu acreditava sobre o meu passado. Depois de ler aquela carta, nada mais parecia fazer sentido. Durante anos eu vivi acreditando que meu pai era o vilão da história. Mas na verdade, a vilã sempre esteve dentro de casa. Nos dias seguintes comecei a observar minha mãe de outro jeito. Cada palavra dela, cada gesto de falsa doçura, agora tinha um outro significado. Era como se eu finalmente enxergasse o monstro por trás do disfarce. Uma noite, enquanto ela dormia, eu voltei àquela gaveta. Queria entender o porquê de tudo. Por que ela mentiu? Por que me privou do meu pai? No fundo da gaveta havia uma pasta antiga amarelada pelo tempo. Dentro dela, encontrei documentos, certidões, cartas, fotos antigas. E entre elas, uma foto dela abraçada a um homem que não era o meu pai. O verso da foto tinha uma data 2 meses antes do meu nascimento. Meu coração disparou. Aquele homem poderia ser. De repente, ouvi passos. Fechei a gaveta rápido e fingi estar na cozinha. Minha mãe apareceu com um olhar gelado, desconfiado. "Por que está acordada a essa hora?" perguntou. "Não consegui dormir", menti. Ela me olhou por um instante e sorriu, aquele sorriso que eu sempre temi. "Cuidado com o que anda fuçando, filha. Às vezes a verdade dói mais do que a mentira." Aquela frase me arrepiou. Ela sabia. Sabia que eu estava descobrindo tudo. Nos dias seguintes, o clima ficou insuportável. Ela começou a me seguir dentro da casa como se me vigiasse. Desligava o Wi-Fi, trancava a porta do quarto dela, e até escondia o telefone fixo. Era como se eu fosse uma prisioneira. Mas eu tinha uma missão: descobrir quem era aquele homem da foto. Procurei o nome que estava escrito num canto do documento: João Albuquerque. Levei quase uma semana para achar algo, mas finalmente encontrei uma pista. Um endereço antigo de uma cidade vizinha. No sábado, disse à minha mãe que ia visitar uma amiga. Peguei o primeiro ônibus e fui. Quando cheguei à casa, uma senhora idosa abriu a porta. "Procura o João?" perguntou ela. Balancei a cabeça afirmando. E ela respondeu: "Ele morreu há 5 anos, mas deixou algo para você." Meu corpo congelou. "Para mim?" A senhora foi até uma caixa de madeira e me entregou um envelope com meu nome escrito à mão. Dentro havia uma foto. Eu, bebê, nos braços dele. Atrás da foto, uma frase curta: "Mesmo que te escondam de mim, eu sempre serei teu pai." As lágrimas caíram sem controle. A verdade finalmente estava ali. Minha mãe me enganou. E o homem que ela chamou de pai ausente era, na verdade, o pai que mais me quis. Voltei para casa sem saber o que sentir.
dor, raiva ou alívio. Mas o que me esperava era ainda pior. Quando entrei, a casa estava em silêncio. Minha mãe estava sentada na sala, com a pasta aberta sobre a mesa. Ela segurava a foto do João e me olhava com um sorriso sombrio. Então você descobriu, disse. Mas saiba, querida, isso é só o começo. Você não faz ideia do que ele realmente fez comigo. E naquele instante percebi que a história que eu achava conhecer estava apenas começando. Curta e se inscreva no canal. Comentem se querem a parte 2.